Neste outro vídeo, começamos a personalizar o Design System Default, que era criado com KB e que utilizava o Nânimo Web. Aqui, vamos apagar o que havíamos feito para realizar personalizações mais interessantes. Começaremos observando as diferenças entre o painel Work With, criado por Genexus, e nossa primeira imitação desse painel, aquele que criamos do zero. O Work With filtrava as atrações com este campo, usando o operador like. Não implementava o filtro nas conditions do grid, mas nas gerais do Web Panel. Nós, por outro lado, filtrávamos de acordo com um intervalo. E por isso tínhamos estas duas variáveis. Vamos criar uma variável AttractionName para substituir uma daquelas do intervalo. Esta. A trocamos pela nova. Eliminamos a outra. Movemos esta para a direita do filtro de país. Eliminamos esta tabela. E agora, modificamos as condições do filtro do grid para utilizar o mesmo operador like do Work With. Vamos testar. Bom, mas mesmo assim, vemos que nosso campo tem uma estética menos atrativa que a do Work With. O que está fazendo a diferença? Vamos comparar as propriedades de um campo e do outro. Aqui vemos as do nosso e aqui as do Work With. Vamos copiá-las para o nosso. Este é o texto que aparece em cinza dentro do campo, antes que o usuário digite qualquer coisa. Já não precisamos do rótulo. E aqui, a mais importante, a classe. Vamos associar a ela esta classe bem específica, que podemos supor é a que controla a sua estética. Vamos testar. Vamos ver as propriedades da classe. O Design System Object, que comanda o design, era esse, que está importando o Unânimo Web. E ali, procuramos o nome da classe. Aqui está. Tem todas estas propriedades. Por exemplo, aqui controla a cor da borda, os cantos arredondados da borda, a imagem de search, a cor de fundo do campo. Mas também observamos que inclui outra classe, ou seja, suas propriedades. E vemos que, entre outras, estão as relacionadas à fonte, sua família e tamanho. E, por exemplo, a largura do campo, que é 100% em relação a quem o contém, e neste caso, é a célula da tabela em que está localizado o nosso campo. Mas por que aqui aparece abaixo deste outro controle e, em vez disso, quando a tela é ampliada, aparece à direita, e ao aparecer, ocupando 50% da tela? O controle se encontra na célula direita desta linha, desta tabela, a Main Table. Quando é criado um novo Web Panel, seu layout é sempre inicializado com uma tabela, a Main Table. Qualquer controle que seja inserido estará dentro dessa tabela. E qualquer outro controle que seja inserido criará automaticamente outra célula na tabela. Aqui a tabela ficou com duas células. E se agora inserirmos outro controle, teremos outra célula. A tabela é uma tabela especial chamada responsiva. Aqui, vemos que a tabela onde estão todos os nossos controles é responsiva e que possui esta propriedade, Responsive Sizes.
O que está indicando? As 4 células da tabela, com os controles que vão em cada uma. Por exemplo, aqui vemos este controle, aqui este outro, depois o grid e, por último, esta variável. Aparecem ocupando 100% da largura, e um em cima do outro, como se fosse uma tabela com uma única coluna. Mas se observamos este combo, size, vemos que aqui diz que isso é válido para tamanho de tela extra small, que corresponde ao de um telefone. Mas observemos que temos outros 3 tamanhos possíveis de tela. Para o extra small, as 2 células da primeira linha que vemos no layout serão exibidas uma em cima da outra, ocupando cada uma 100% da largura da tabela. É por isso que vimos assim as variáveis em execução para esse tamanho. Mas se em vez disso, agora selecionarmos o tamanho medium, que corresponde ao tamanho de desktop, teremos a linha 1 da tabela sendo exibida em uma linha, efetivamente, onde cada célula ocupará 50% da largura da tabela, como observávamos em execução. Podemos modificar aqui essa largura, com base nestas 12 possibilidades. E assim, por exemplo, indicar que queremos que a Attraction Name ocupe 75% da largura da tabela. Mas para que ambos os campos fiquem em uma mesma linha, também teremos que modificar a largura deste outro, para que ocupe 25%. O tamanho large, que segue, herda os valores do medium, que acabamos de configurar, e por isso se vê igual. Vamos testar esta mudança em execução. Atualizamos, e aqui vemos essa mudança nas larguras de cada campo, 25% e 75% da largura da tabela. Continuam sendo respeitadas essas porcentagens à medida que diminuímos a tela, passando pelo tamanho small, que não modificamos, e até chegar ao tamanho de tela extra small, onde as larguras para cada controle da linha 1 eram de 100%. Outra forma de visualizar as variações por tamanho é pressionar F12 no navegador. Aqui, nos permite variar de maneira discreta. E aqui, de maneira contínua. O que vimos até aqui é que podemos variar a largura e a localização dos controles de uma tabela responsiva de acordo com 4 larguras de tela: extra small, small, medium e large. Agora vamos prestar atenção em nosso grid e compará-lo com o do Work With. Para começar, nosso grid tem fundo branco, não ocupa 100% da largura da tabela e vai carregar todas as atrações turísticas, enquanto o do Work With também tem fundo branco, mas ocupa toda a largura e permite a paginação, carregando 10 de cada vez. Vemos que o grid do Work With tem esta classe associada e tem aqui o número 10 de linhas por página. No nosso caso, a classe do grid é a padrão. Vamos trocá-la pela do Work With e colocaremos 10 para o número de linhas por página. Agora sim está ocupando toda a largura e está paginando. Vamos inspecionar as propriedades da classe. Aqui, vemos por que agora ocupa 100% da largura do container dentro do qual se encontra, que no nosso caso é esta célula da segunda linha da tabela main. Portanto, coincide com a largura da tabela. Também podemos ver que foi configurada como cor de fundo a que vem desse token de cor, que pelo que vimos em execução, é branca. Não o temos definido neste DSO, mas sim neste outro, que é importado por Unânimo Web. Aqui vemos o branco. Se para todos os grids que tiverem essa classe definida, quisermos mudar a cor de fundo por outra alternativa, por exemplo, por esta outra, ou por uma nova alternativa que teremos que definir, então, no DSO de nossa aplicação, aquele que podemos personalizar, selecionamos a classe que queremos personalizar e sobrescrevemos apenas o valor da propriedade background color, atribuindo a ela agora como valor o do token alternativo, um novo, que teremos que definir aqui porque não existe na árvore de DSOs importados. Então,
Aqui o adicionamos como token de cor. Assim, podemos reutilizar este token de cor como fundo alternativo para todas as classes que quisermos. Vamos testar. Pressionamos Ctrl F5. Vemos isso aplicado a ambos os grids. De onde virá este branco com bordas arredondadas no Work With e com este espaçamento em relação ao grid? Aqui, vemos que o grid que tem a classe que acabamos de personalizar está dentro de uma tabela, esta, que tem associada esta outra classe. Aqui deve estar configurada essa estética. Vamos procurá-la no DSO Unânimo Web. Vemos aqui a propriedade do espaçamento, padding. Está indicando que o conteúdo do controle que tenha esta classe deverá ser espaçado em relação às bordas do controle nesta magnitude, aquela dada por este token, que estará em pixels. Mas esta classe também está incluindo esta outra, ou seja, suas propriedades. Aqui vemos a cor de fundo, a do token Surface, que era branca, e tanto a propriedade para as bordas arredondadas, quanto para esta sombra que é vista. Agora vamos observar outra questão interessante. Enquanto para o grid do Work With, vamos pressionar F12. Existem colunas que deixam de ser exibidas ao diminuir a largura de tela e apenas permanecem a do nome de atração e as ações. Para nosso grid, não. Todas são exibidas, mesmo que não se encaixem bem. Por quê? É que essas colunas possuem classes associadas que comandam se são exibidas ou não, de acordo com o tamanho de tela. Assim, a coluna do ID tem duas classes. Então, aplicarão as propriedades de ambas, a chamada column, que também a tem a coluna do nome de atração. Mas também tem esta outra, que se repete para todas as colunas que vimos que, para o tamanho pequeno de tela, se ocultavam. As das ações, não casualmente, não possuem essa classe. Vamos procurar a classe. Aqui a encontramos, com a propriedade display como none. Mas se observarmos com atenção, esta classe está sendo definida desta forma apenas quando é aplicada esta regra, que é a que permite condicionar a saída a uma tela de largura máxima de 767 pixels. Se o tamanho de tela for maior, não é válida esta definição. Na verdade, como esta é a única ocorrência desta classe nesta aba de Styles, isso significa que para outro tamanho de tela não existem propriedades para a classe. E é por isso que, neste caso, vemos as colunas serem exibidas em tela. Vamos adicionar em nosso grid esta propriedade para as colunas que queremos que não sejam exibidas em tamanho pequeno. Geramos. Antes de atualizar, são vistas todas as colunas. E em vez disso, uma vez que atualizamos, são exibidas apenas as que acabamos de manipular, quando a largura de tela é maior que 767 pixels. Podemos continuar investigando as diferenças entre nosso grid e o do Work With, para entender como uniformizar o design. Mas para terminar de entender melhor como estilizar nossos controles, observemos a variável que temos em nosso panel. Suponhamos que queremos mudar a cor do rótulo, que aqui é um preto destacado, e que o conteúdo da variável também apareça em outra cor e contrastada sobre outra cor de fundo. As variáveis, por padrão, são de entrada nos Web Panels. Tínhamos alterado para Read Only, mas vamos voltar por um momento para colocar o valor default. Solicitamos o Build e, enquanto isso, vamos ver se tem a classe Attribute associada. Se a procurarmos, veremos todas estas propriedades configuradas. Executamos, atualizamos, Font Family, Font Size, Padding Left e Right, Border Color, Color, Background Color, Border Radius. Estão definindo tudo isso, que é o campo da variável. E onde se configura tudo relacionado ao rótulo?
em outra classe, uma que dá estilo ao rótulo. E como dizemos a esta classe que quem comanda o desenho do rótulo é essa outra? Através desta propriedade do GeneXus. Aqui estamos indicando que a classe chamada AttributeLabel é a que dá estilo ao rótulo. Vamos buscá-la. Por exemplo, aqui vemos a fonte em semi-bold, o texto alinhado à esquerda, e com um padding em relação à borda superior da célula, onde se encontra o controle, de 4 pixels. Vamos copiar ambas as classes em nosso DSO e assim vamos fazendo mudanças. Poderíamos modificar estas aqui, mas isso afetaria todos os controles que as possuem por classe. Melhor criar classes especiais para personalizar nosso caso de uso especial, que corresponderá a um atributo ou variável destacado. Então, vamos criar uma classe Highlight Attribute. Vamos copiar todas estas propriedades da Attribute e a da classe do rótulo. Nós a chamaremos assim. Vamos deixar comentada a classe Attribute, que não modificaremos em nada, e vamos selecionar a nova para dar estilo ao rótulo. E vamos copiar as propriedades desta outra. Agora vamos fazer alterações. Por exemplo, para as cores. E vamos alinhar o texto do rótulo à direita. Gravamos o DSO. E vamos mudar agora a classe da nossa variável para a nova. E vamos executar. Vemos todas as mudanças. Qual será a aparência da variável se agora a alterarmos para read-only? Se formos observar as propriedades da classe predefinida Attribute, veremos que possui esta propriedade, GXReadOnlyClass, que é a que está definindo parte do estilo quando esta classe Attribute está aplicada a um atributo ou variável que é read-only. Ou seja, se não for read-only, então esta propriedade não terá efeito algum sobre o controle, mas se for, então as propriedades da classe Attribute serão adicionadas às desta outra para decidir o estilo, sobrescrevendo aquelas que são repetidas. Aqui vemos que é incluído tudo o que tem a classe Attribute, mas são sobrescritas estas propriedades, e é adicionada esta outra. Vamos copiar a classe em nosso DSO para tê-la em vista. Vamos adicionar à nossa classe Highlight Attribute a propriedade que indicará a classe quando o controle atributo ou variável for read-only. Vamos dar-lhe este nome. E aqui a definimos. Podemos incluir a classe Highlight Attribute para garantir as propriedades compartilhadas e modificar ou adicionar as que quisermos. Por exemplo, vamos copiar estas. É removido o padding left e right, o deixamos em 0. Sobrescrevemos a color e background color. Vamos testar. Atualizamos e vemos como agora estão sendo aplicadas estas propriedades. Deixemos limpo o DSO. Resumindo, a classe Highlight Attribute será aplicada à variável sempre, mas quando é read-only, aplica também esta outra, pelo que, na verdade, não era necessário incluir a primeira classe na segunda. Agora vamos fazer a seguinte alteração. Vamos colocar a cor blue e o fundo rosa quando for read-only o controle. E, em vez disso, utilizamos o que vem predefinido na classe Attribute em Unânimo Web, para a classe em geral, embora sobrescrevendo sim estas duas propriedades, porque queremos que sejam aplicadas nossas duas classes nesses casos. Vamos testar em execução. Nossa variável é read-only, então agora a vemos com rosa e azul. E se agora a fazemos não read-only, está pegando o estilo da Attribute.
mas com o estilo do rótulo de nossa classe. Uma última questão. Se quisermos ver quais propriedades estão sendo aplicadas no CSS que comanda a estética deste HTML, como havíamos pressionado F12, podemos inspecionar os elementos do HTML e sua estética. Aqui temos o elemento correspondente ao rótulo. E vemos que existe esta classe com as propriedades. Podemos remover esta propriedade e vemos como o rótulo para de alinhar à direita. O mesmo com a padding top. Vemos a mudança entre tê-la e não tê-la. O mesmo com a color. E se agora procuramos o controle de entrada propriamente dito, vemos que possui a classe Highlight Attribute, com todas estas propriedades. Vamos testar remover o padding right e o border radius. Neste vídeo, quisemos completar uma pequena amostra dos aspectos técnicos relativos à estilização da User Interface, tomando como exemplo a personalização do Design System de Unânimo para a web, um Design System pré-definido. Mas é claro que poderíamos criar um Design System completamente do zero. Como ficará mais ou menos evidente, a maioria das propriedades das classes com as quais trabalhamos são idênticas às propriedades de CSS. Além disso, existem algumas que são próprias de Genexus. Há todo um mundo a descobrir, para o qual você só precisa conhecer os controles de Genexus e quais propriedades utilizar no Design System. Convidamos você a continuar explorando.